Então, por que é você ajudar a sua vida, né? Ajudar o seu organismo através da alimentação, ele vai combater as suas inflamações. Por que a alimentação específica ela vai te ajudar, tá? Vamos lembrar, quando a gente, como eu falei, a causa da nossa inflamação está lá no intestino, certo? Ó, tem gente falando que sim, 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 Aninha sim, Cristina sim, sim. Perfeito, gente. Então, que ótimo que vocês estão entendendo. Então, vamos lá. Se a causa da inflamação está no intestino, por que ela acontece? Por que a inflamação acontece no intestino? Uma das principais razões é a alimentação errada, tá? E aí eu tô falando de uma alimentação realmente inflamatória, né? Quando a gente come muito glúten, muita lactose, quando a gente come muito açúcar, como a gente come muita cafeína, todos esses alimentos super industrializados, gente, eles vão atacando a parede do nosso intestino delgado. E quando essa parede inflama, né, principalmente, né, pode ter também o caso de antibióticos, se você tomou muito tempo na sua vida, mas uma das grandes, né, dos maiores pontos aí é a alimentação. Quando você inflama essa parede, imagina que a parede do intestino é cheia de furinhos, tá? São microporos, onde a principal função do intestino delgado é fazer o quê? É fazer uma seleção de tudo que passa por essa redinha que é bom, entra na corrente sanguínea e vai nutrir o nosso corpo, né? Os macronutrientes, as vitaminas, os minerais, e tudo que não é bom vai para o intestino grosso e vai embora do organismo. Quando a gente come mal, pessoal, sem critério, tá? Ou quando a gente come alimentos saudáveis que podem inflamar a gente, essa aqui, ó, essa nossa redinha, imagina uma redinha cheia de furinhos, ela rasga. É como se abrisse, como se rasgasse. Pensa num coador. Quando você tá com um coador que tá rasgado, se você vai coar um chá, o que vai acontecer com o chá? Vai cair as ervinhas do lado de dentro do copo, certo? Então, quando isso abre, isso fica mais permeável. Por isso que a inflamação no intestino se chama síndrome do intestino permeável, porque abre. Você concorda que se abre, vai começar a entrar na corrente sanguínea coisas que não são legais? Se você tem uma alimentação que não é legal, vai entrar, não vai embora, vai cair na corrente sanguínea. Então, o que vai cair na corrente sanguínea? Vai cair uma lactose, vai cair um glúten, vai cair uma partícula não digerível que você está comendo, vai cair algumas toxinas, né, com alguns hormônios do cortisol, vai começar o quê, gente? A inflamar, porque está entrando na célula, está entrando no intestino. E onde que está o sistema imunológico nosso? Está lá no intestino. Então, se a gente não se alimenta bem, a gente vai quebrar essa parede e vai rasgar. E aí isso vai começar o quê? A entrar na nossa corrente sanguínea, o nosso sistema imunológico vai se enfraquecer e vai falar, meu Deus, está entrando glúten, está entrando lactose, está entrando cafeína na corrente sanguínea, isso não é bom. E aí o que ele vai fazer? Ele vai se defender. E aí quando ele vai se defender, ele vai criar anticorpos e isso vai criar o quê? Uma intolerância. E a gente vai ficar com uma reação autoimune a determinados alimentos. Então, como eu falei hoje no 247, que vocês estavam comigo, não é que virou moda, gente, ser intolerante a glúten, a lactose, é porque a gente está se alimentando mal. A gente está se alimentando mal. E quando a gente está inflamado, até alguns alimentos saudáveis que você não sabe podem estar te fazendo mal. Por isso que a alimentação anti-inflamatória, né, e todo esse método que eu estou falando aqui para vocês, ele obedece um tipo de inflamação predominante que você está passando e quais são os alimentos que você precisa tirar e colocar para poder viver bem no seu caso. Porque, gente, de verdade, um livro, aquelas receitas de nutricionista que manda o cardápio, imprime o mesmo cardápio para todo mundo, baseado em macronutrientes, ou seja, baseado em carboidrato, proteína e gordura, para você emagrecer e você não está se nutrindo, não vai resolver o seu problema inflamatório. A gente está falando aqui de uma doença crônica, de uma inflamação crônica. E a gente precisa entender qual é o tipo de alimentação que faz bem ou que faz mal para você. Tá? Isso é super importante. Então, vamos só recapitular isso que é importante. A nossa má alimentação inflama a parede do intestino. Quando inflama a parede do intestino, ele rasga e ele abre. Rasgando e abrindo, e a gente continuando a comer errado, vai entrar para a corrente sanguínea todos os alimentos que não deveriam entrar. Glúten, lactose, caseína, açúcar, e aí a gente vai começar a inflamar, o organismo nosso, que é o sistema imunológico, vai reagir, a gente vai ficar com uma reação autoimune, a gente vai começar a atacar as nossas células, e aí daí a gente tem aí, de repente, uma doença autoimune que a gente não devia ter. Então, galera, tudo isso tem fundamento na alimentação. Então, a gente está indo mais um passo além, você percebe? Não é nem só o que é saudável, é o que é saudável e anti-inflamatório para você, no seu caso.